gente, tudo bom? Então, hoje nós estamos aqui com uma missão praticamente impossível, porque já tentei fazer antes, mas eu acho que eu tô conseguindo, tô pegando a manha, que é falar de política em 5 minutos. Ai, legal. Quando você tem 5 minutos pra você falar, você não tem quase tempo nenhum, mas cada segundo é muito importante. Bem, ainda mais na atual conjuntura, que já vai ser difícil eu explicar para minha filha daqui a alguns anos o que foi essa época. Por mais que ela tenha vivido, ela vai ficar complexada ao entender o que é golpe, como aconteceu essa tentativa de golpe, que deu certo, está dando certo até por enquanto. Mas eu vou tentar fazer essa análise por 4 vieses, 4 explicações muito simples, 4 motores da política, que são simplesmente a ignorância, comida, sexo e ego. Tenha certeza absoluta que são esses 4 os motores que movimentam a política em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer língua, dentro das relações humanas. E eu vou explicar como e por que esses motores funcionam. Bem, primeiro tópico, a ignorância. O que é ignorância? Ignorância é quando a gente diz que nós não somos capazes de gestar a nossa própria vida. Então você está assumindo que você é ignorante o suficiente para não ter gestão da sua própria vida e lega para outro a capacidade de tomar as suas decisões. Ou seja, você decide que outra pessoa sabe mais sobre você e tem melhor entendimento do que é melhor para você. E por isso você elege um candidato. Bem, isso seria tranquilo e sossegado se não fosse uma segunda informação. Quando você elege um político, você está dizendo não só que você é ignorante para tomar conta da sua vida, mas que você também é incapaz de conversar com outras pessoas para saber o que essas outras pessoas têm de demandas e necessidades para que isso se transforme em política. Você está simplesmente legando a importância para o seu candidato e dizendo que o seu candidato tem poder para tomar conta da sua vida e das dos demais. Então, toda a força política vem da ignorância, ou seja, a partir do momento que você diz que você é incapaz de tomar conta da sua vida e é incapaz de conversar com o próximo para saber o que ele precisa, para que juntos vocês desenvolvam ações que atendam ambas as pessoas, o interesse de um coletivo e não de um indivíduo. O segundo tópico é comida. Comida move política muito fortemente. Por quê? Porque a comida não é simplesmente comer, é alimento. Comida é suprimento. E quando a gente fala de suprimento, a gente fala de armas, a gente fala de casa, a gente fala de equipamento tecnológico, a gente fala também de alimento. Bem, comida move, porque comida precisa ser produzida. Ou seja, suprimentos precisam ser produzidos. E quem produz, hoje em dia, são as grandes empresas. E é interesse dessas grandes empresas se manter na vanguarda e na capacidade única e exclusiva de produção. Acreditam? Sim, é verdade. As empresas querem se manter como as únicas produtoras do seu produto e vão fazer de tudo para que você acredita que você e as outras pessoas que estão ao seu redor não têm capacidade de gestar a sua vida e que precisam dos seus produtos. Bem, a terceira força que move a política é o sexo. Sim, não só o sexo como sexo mesmo, mas o sexo como prazer, fonte de prazer e fonte de legado. O sexo como prazer é uma realização animal, né, que a gente precisa ter, não só na questão do sexo, do ato sexual, mas também no prazer ao trabalho, no prazer à vida, em família, em sociedade. Esse prazer é o que move as relações. Ou seja, se eu tenho prazer em estar com uma determinada pessoa ou um determinado grupo, eu vou fortificar aquele grupo, aquela determinada pessoa. Se eu não tiver este prazer, não vou fortificá-lo. E o legado também, que é quando você reproduz, você deixa um legado, ou seja, você deixa os seus genes na sua filha, no seu filho, e quer que esse gene tenha toda a capacidade do mundo de deixar outros genes, ou seja, deixar um legado a posterior é deixar um pedaço seu para o futuro, deixar a sua marca no futuro. Finalmente, o ego. A política é ego, praticamente. Quando uma pessoa
se diz suficiente para tomar as decisões da minha vida, da sua vida e da vida de todo um coletivo, ela está sendo egoísta, porque ela acredita que todas as ações que ela tem interesse são interesses de um coletivo. E a política, no seu cerne, na sua base filosófica mais profunda, ela prevê exatamente o contrário. Mas hoje em dia ela foi desvirtuada e as pessoas tentam representar as suas próprias necessidades egoísticas dentro desse panorama. Ou seja, as pessoas dizem que eu tenho capacidade, logo eu tenho toda a capacidade e o que eu fizer vai ser melhor para elas. Preste atenção, porque você também, com certeza, pensa dessa forma. Ou seja, quantas vezes você já se pegou dizendo: não, mas eu sei o que é melhor para o Brasil, e se eu tivesse lá no lugar da presidenta, todo o restante teria melhores condições de vida. Isso é um pensamento egoísta. Bem, consegui contextualizar em 5 minutos. Ei! Agora nós vamos explicar um pouco mais profundo qual é essa relação com o nosso atual momento. Temer, golpe, presidenta, parlamentarismo, judiciário e etc. Bem, vamos fazer links, ou seja, pequenas ligações entre um tópico e outro para vocês compreenderem como é que as coisas estão funcionando. Primeiro, a ignorância. A ignorância é importante para esse processo, tudo que está acontecendo, porque as pessoas não podem saber o que de fato, quais são os interesses dos políticos que estão lá nos representando. Porque se souber, não coloca eles no poder. Então, tudo que a política faz atualmente é tentar se fazer de boa moça. Não só a política do legislativo, do executivo, mas também do judiciário, ou seja, todos os representantes políticos têm que se apresentar como uma pessoa boa, indiferente aos seus reais interesses dentro da política. Essa ignorância ela precisa ser mantida a qualquer custo, e por isso é necessária uma máquina de produção de informação e mídia muito forte. Essa é a atuação da Globo. A Globo tem que manter as pessoas ignorantes do verdadeiro significado do que está acontecendo politicamente no Brasil. Por quê? Por causa do alimento, por causa da comida, por causa do suprimento. Porque se as pessoas compreenderem que a política é feita para as empresas, para as pessoas jurídicas, para os bancos, para os grandes empreendimentos, elas não votam. É simples. Então, a máquina mídia, não só a Globo, mas uma série de outras emissoras, mas a mais notada é a Globo, porque é a que tem mais imbricação dentro das casas da classe média baixa e super baixa do Brasil. Ou seja, você pode não ter comida, mas tem uma TV em casa. Com certeza, se você não tem uma TV a cabo, você assiste Globo. Essa máquina ela é produzida e alimentada por essa ignorância que nós temos, ou seja, nós achamos que é a Globo que dá a informação, que é a TV que dá a informação, que é o jornal que dá a informação, e nós sabemos, as pessoas que estudam um pouco mais profundamente, e você também sabe, você só não quer admitir, que toda informação que chega na mídia, ela é parcial. Não existe informação imparcial. Toda informação, ela provém de um interesse particular, ou seja, da linha editorial de uma determinada revista, de um determinado jornal, de um determinado canal. E isso é bem explícito, tá? Não existe imparcialidade na informação, nem de esquerda, nem de direita, nem pró-sociedade, nem pró-capitalismo. Por quê? Porque ela é feita por ser humano. E ser humano, quando ele se interessa num determinado assunto, por mais que ele busque contrapontos, ele sempre vai tentar garantir o seu ponto de vista. Bem, isso mexe diretamente com o ego individual, que também se transforma num ego coletivo, ou seja, a sensação de patriotismo, né? É uma sensação egoísta. Você já imaginou o que patriotismo significa? O meu país é melhor do que todos os outros. Bem, e aí o sexo? Por que o sexo é tão importante? Porque o sexo é relação. Quando a gente nega a capacidade de perguntar para o outro qual é a necessidade dele e juntos tentar resolver, ou seja, nós juntamos ignorância com a inabilidade de conviver. O sexo é prazer, o sexo é o encontro, não só o ato sexual, mas o sexo é o encontro dos indivíduos. E o encontro dos indivíduos tem uma palavra que define muito bem, chamada política. Então, se você se acha totalmente incapaz de produzir política e você se acha totalmente incapaz de ter uma relação
de prazer, de convívio com outras pessoas, você deixa uma lacuna. E na política, lacunas não existem, ou seja, alguém vai entrar naquele buraco, alguém vai ocupar aquele espaço. Finalmente, o ego, né? O que significa uma ação egoísta? É uma ação que, em detrimento de todo um coletivo, de todo um grupo, você pega o que tem de melhor naquele grupo todo e coloca única e exclusivamente ao seu serviço. Bem, é muito claro compreender o egoísmo, porque o egoísmo é uma força que a gente atua no dia a dia, né? A gente precisa desse egoísmo na humanidade em doses muito pequenas para poder garantir a nossa sobrevivência individual. Ou seja, se eu não for egoísta o suficiente para pensar que eu preciso guardar uma determinada quantidade de alimento, não vai existir esse alimento, porque outra pessoa vai comer. E aí, se eu não guardar essa quantidade de alimento, eu morro. Ou seja, as necessidades básicas do indivíduo são atendidas pelo mínimo de egoísmo. Agora, a partir do momento que você começa a interferir na vida de um outro, de dentro do coletivo, aí o egoísmo é extremamente prejudicial. Bem, mas aí eu já contextualizei, já aprofundei um pouquinho, não vou aprofundar muito, porque cada um tem que ter a capacidade de pensar através desses tópicos que eu estou trazendo. Mas eu vou explicitar um pouco mais de como o golpe foi arquitetado, como essas situações, esses 4 tópicos, dentro de qualquer ação política, de qualquer momento da história, de qualquer língua, de qualquer povo, como essas 4 motrizes, esses 4 motores atuam diretamente no interesse do momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil em 2016. Ignorância. As pessoas que estão em manifestação contra a democracia. Isso é ignorância. Ou seja, você está dizendo, eu não sou só capaz de não conseguir decidir democraticamente o que é melhor para um coletivo, mas eu quero que os militares tomem conta. Ou seja, eu sou ignorante e eu acho que todos os outros são. Então, por isso, para que democracia? E essas pessoas que estão ali agindo democraticamente, com toda certeza, ali na decisão de escolher quem são os seus candidatos, se querem apoiar ou se não querem apoiar determinado movimento, elas precisam ser ignorantes, porque são chamadas massa de manobra. Nenhuma ação política, tá? Ela é legitimada a ser um grande número de pessoas. Ou seja, até para você eleger um vereador, você tem que ter um número grande de pessoas. Então, se 1,5 milhão de pessoas bate panela, existe o pressuposto de 1,5 milhão de pessoas fazerem parte, ou seja, concordarem com as ações políticas de determinado grupo, que é constituído de no máximo ali umas 40, 50 pessoas no Brasil inteiro. E isso fica muito claro quando você compreende que os movimentos, né, que foram criados para apoiar este golpe, porque está caracterizado como golpe, esse pequeno movimento ele precisa levar um grande número de pessoas. E quando você vai para a rua engrossar esse número, você está sendo única e exclusivamente massa de manobra. Bem, a ignorância é importante existir porque senão as pessoas não são massa de manobra. Elas passam a fazer uma política de fato social e deixar de lado ali aquela politicazinha do partido. Bem, os produtos, né? Ou seja, suprimentos, alimento, ou seja, esses insumos que são importantes no Brasil, por que eles estão agindo fortemente? Porque ele é um motor nesse golpe. Porque as empresas querem manter os seus altos lucros, por isso elas precisam acabar com todo o acordo trabalhista que vem sendo construído desde lá de 1940, 1950, lá com Getúlio Vargas, com as leis trabalhistas. Ele precisa acabar com isso, por quê? Porque simplesmente as empresas querem mais lucro. Elas não acham interessante só ter o que elas já têm, elas querem ter mais. Por isso o trabalhador tem que ficar ali no cantinho dele recebendo só o mínimo e produzindo o máximo. Tanto que uma das forças preponderantes para a realização do movimento do golpe foi a Fiesp. Você sabe o que é a Fiesp? Cabe uma pesquisa, né? E quem a Fiesp representa? O cidadão? Não, o empresariado paulista. Bem, para isso, deixa bem específico qual é a importância do alimento, do suprimento nesse golpe. No terceiro momento, o sexo. Gente, tem um grande escândalo sexual nessa história. É enorme.
É gigantesco, tá? Foi noticiado na televisão. Vou colocar o link aqui embaixo aqui. E quando as pessoas simplesmente viram lá a votação do impeachment sem levar em consideração o que estava acontecendo, esse escândalo sexual que estava acontecendo, as pessoas vinham, estou votando pela minha família, pela minha mulher, pelo meu filho, eu voto sim. Só que se você contextualizar esse grande escândalo sexual que está envolvendo ali entre 150 e 200 deputados federais e senadores, eu vou colocar o link aqui para vocês verem que foi noticiado, que eu não estou louco, você começa a compreender por que eles não querem que a Lava Jato vá adiante. Porque a gente compreende que o dinheiro saiu de um lugar, passou por um sistema de lavagem e chegou ao bolso do deputado. Mas o que foi feito com esse dinheiro no bolso do deputado? Bem, o sexo como prazer e também como legado. Porque aqueles que não estavam envolvidos dentro dessa atuação sexual, o que querem deixar? Querem deixar com que seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu bisneto mantenham o poder que eles já adquiriram em anos e anos e anos de corrupção. Ou seja, quando a Lava Jato prende e afasta e pega o dinheiro dessas pessoas, o que acontece? Com o legado que eles queriam deixar para os seus, em detrimento de toda a comunidade. Bem, terceiro, o motor do egoísmo. Como ele está funcionando dentro desse esquema? Bem, nós temos três forças claras dentro do Supremo Tribunal Federal. Teodoro. Segundo, Gilmar Mendes. Terceiro, Lewandowski. Esses três estão brigando claramente. Se você assistir qualquer momento ali de votação do plenário do Supremo Tribunal Federal ou ver qualquer tipo de notícia no jornal, você vai ver que tem uma briga entre os três. É claro, é óbvio, é evidente que existe essa briga, esse racha dentro do Supremo. Simplesmente por causa de ego, gente. Não é porque eles querem receber mais, não, é porque eles querem ter uma imagem do cara que salvou o Brasil nesse momento. Dentro também do PSDB tem uma racha muito grande entre o Aécio, o Serra e o Alckmin. Esses três querem ser presidentes do Brasil, esses três querem ser representantes do PSDB como presidente do Brasil. E aí o que eles fazem? Um tenta detonar o outro. Porque é só assim que eles vão conseguir virar presidente. Aécio tem grande apoio de Minas Gerais, Serra e Alckmin divide São Paulo. Ou seja, eles não conseguem entrar num acordo em quem vai ser o presidente. Quando o Aécio Neves concorreu para presidente, pouquíssimas vezes o Serra e o Alckmin foram falar a favor dele. Isso é, se falaram. E aí quando você vê aquele escândalo todo da Helicoque, enfim, todos os problemas que aparecem com um candidato, com outro candidato, você acha que foi por causa de um bom samaritano mesmo? Você continua ignorante a esse ponto? Não, gente. Foi um desses três movimentos que tentaram deslegitimar as outras forças. Da mesma forma dentro do STF. Quando tem vazamento, envolvendo sei lá quem dentro do STF, entenda, foi um desses três, também desses três grandes juristas lá do STF, tentando deslegitimar alguma dessas forças para poder ser conhecido como o salvador da pátria. Pura e exclusivamente egoísmo. Bem, agora eu deixo a reflexão para você, tá? Você tem todo o direito de continuar onde está, tem todo o direito de discordar totalmente do que eu falo, mas é essa a verdadeira e será essa a atual e única conjuntura política que vai mover o mundo. A ignorância, o alimento, o sexo e o egoísmo. O que fazer agora para candidaturas municipais de prefeitos e vereadores? Pensa, né, gente? Por favor. Abraça aí, compartilha, curte, escreve, sei lá, faz, você sabe o que fazer. Beijão.